Fala, tricolor! Você já assistiu algum jogo do Fluminense que te fez passar raiva porque simplesmente do outro lado o outro adversário se tornou naquele dia o Neuer? Eu trouxe aqui alguns jogos em que o Fluminense atacou e no final o melhor jogador da partida foi simplesmente o goleiro adversário numa noite em que ele virou o Neuer, que ele virou o Buffon, que ele virou simplesmente o melhor goleiro de todos os tempos. Então, se você quiser saber quem são esses goleiros e que jogos são esses, convido você a me seguir, deixar os comentários se por acaso faltou alguém dessa lista, né? Se você lembra de algum jogo que eu acabei não colocando aqui, né? E convido você a me seguir também para assistir outros vídeos iguais a esse. Então vamos ao vídeo? Primeiro jogo aqui, em último lugar, Fluminense contra o Bragantino 2023. O Fluminense foi lá, em Bragança Paulista, perdeu de 1-0. Gol do Sacha de pênalti aos 17 minutos, mas o melhor do gol, o melhor jogador da partida não foi o Sacha, foi Cleiton, o goleiro do Red Bull Bragantino. Melhor jogador da partida aí, 7.7. Vamos lá. O que ele fez para ser melhor jogador da partida? Ele defendeu 5 vezes, teve 1.27 gols evitados, duas defesas dentro da área, e essa nota só não foi maior porque ele teve um erro que levou à finalização. Ou seja, dessas 5 aqui, uma foi erro dele. Ele teve 39 ações com a bola, 60%, até que foi entre os que a gente vai ver aqui, foi um percentual de passes certos até acima da média, mas esses passes longos aqui, né, cerca aí de um terço mais ou menos, tá na média dos nossos outros goleiros. Então, em último lugar aqui, Cleiton contra, né, goleiro do Bragantino em 2023. Próximo lugar, Fluminense e Atlético Goianiense. Incrível, até em casa, até com o Fluminense de 2022, que o Fluminense de 2022 foi uma pequena máquina, a gente perde para esse time. Incrível, velho, incrível. O Fluminense pode ser o Barcelona do Neymar e do Messi, do trio MSN, que se enfrenta o Atlético Goianiense, perde, porque simplesmente o Atlético Goianiense vira o Barcelona do trio MSN, vira o Real Madrid do Cristiano Ronaldo, vira a seleção brasileira de 70, da Copa de 70. Então, vamos ver o que aconteceu nesse jogo. Melhor jogo da partida, Ronaldo, goleiro. O Fluminense teve aí o David Braz expulso, mas o Atlético Goianiense não estava nem aí para isso. Mas o Ronaldo teve 4 defesas. Pô, se o jogador anterior do Red Bull defendeu mais, sim. Mas o jogador do Bragantino teve uma defesa dentro da área e o Ronaldo teve duas. Isso gera uma maior dificuldade desse, desse aplicativo, né, no algoritmo. Ele coloca a defesa dentro da área com peso maior e também esse gols evitados aqui também é maior. Então, isso acaba gerando ali, ó, 58%, o outro foi 60%, esse daqui 58%, também está meio que um pouco acima da média, e ele teve ali praticamente metade dos passes longos certos. Isso acaba gerando uma nota maior do que anteriormente. Então, vou dar graças a Deus que o Fluminense não vai enfrentar esse time esse ano de 2025. Obrigado, meu Deus. Fluminense 0, Santos também 0, 2022. O Fluminense simplesmente chegou em casa e jogou, e o João Paulo salvou. Mas o João Paulo salvou como, Wallace? O João Paulo teve 6 defesas. Dessas 6, 5 foram dentro da área. Ele teve aí um percentual de 0,84 gols evitados. Eu não sei o que seria esse 0,84, não sei o que são os outros números, mas o pessoal do SofaScore sabe. Aqui, ó, 50% de passes certos e um terço dos passes longos certos. Ou seja, essas duas condições aqui, esses dois percentuais baixos, acabam diminuindo um pouco essa nota. Ou seja, ele poderia ter sido 1,5, 1,6, porque foram 5 defesas dentro da área das 6 defesas que ele fez. Então, esse daí foi o João Paulo 0-0 contra o Santos em 2022. Próximo, Fluminense e Vasco. Não sei se você vai lembrar dessa partida. O Fluminense, ele tem a capacidade de ressuscitar muito, muito cachorro morto. Ele ressuscitou até mesmo jogador. Pedro Raul, com 1 minuto de jogo, o Fábio me faz uma merda de dar bola de graça pro Vasco fazer um gol no 1 minuto de jogo. E aí depois o Fluminense tentou fazer de tudo
tentou fazer de tudo, mas o Léo Jardim não deixou. E aí, você poderia estar pensando, Wallace, por que o Léo Jardim está à frente do João Paulo? Simplesmente porque ele foi eleito o melhor jogador da partida com nota 8.3, com uma nota bem alta, tendo tomado um gol. Ou seja, se por acaso a gente não consegue empatar essa partida com um gol do Lima, a nota do Léo Jardim seria bem maior, porque ele teve 8 defesas, 2 dentro da área, e ele acabou não errando nenhum tipo de passe que levou a finalização adversária. Ele evitou aqui ó, 1.71 gols, ou seja, ele praticamente deve ter tirado aí 2 gols, sei lá. Com certeza é isso. 1.71 é quase 2, então ele deve ter tirado aí praticamente 2 gols do Fluminense, né, mesmo tendo tomado um. E aí vamos para a próxima. Aqui já estamos no meio, já estamos ali no patamar de metade dos jogadores já, né? Ao todo de 10, então esse daqui está em sexto, quinto, quarto, 3, 2, 1. Gostaria que você comentasse aqui quem você acha que são né, o top 3 de goleiros que mais atrapalharam a vitória do Fluminense, ou pelo menos o Fluminense empatar. Esse lugar aqui, que é o sexto, é Fluminense e Flamengo 2023. Matheus Cunha, eu nem lembro desse goleiro, mas ele deve ter me feito raiva nesse jogo aqui, com certeza. Então, vamos lá, 0 a 0. E o que o Matheus Cunha fez para ter esse 8.7 de nota? Ele defendeu 9 vezes. 9 vezes ele defendeu a bola. Ele teve 6 dessas 9 defesas de dentro da área. Ou seja, provavelmente esses dois zagueiros aqui, Léo Pereira e Davi Luiz, não fizeram um bom trabalho, né? Para deixar o Fluminense chutar 6 vezes dentro da área e ele ter que defender essas 6. Né? E essa nota de 8.7 só não foi maior porque ele teve um erro que levou à finalização. Ele teve aqui, ó, um terço de passes longos certos e 55% dos passes certos, ou seja, um pouquinho abaixo daquele 60% que eu comentei no início do vídeo. Então, sexto lugar, Matheus Cunha, top 5 agora, Fluminense e Corinthians. Cara, eu lembro que o Fluminense já estava um pouquinho ali acima. O Fluminense começou o campeonato em primeiro lugar, ficou em primeiro lugar na segunda rodada também, daqui a pouco começou a não jogar todos os jogos bem, começou a priorizar só jogar em casa. E esse jogo aí, ó, contra o Corinthians, o Fluminense facilmente poderia ter ganhado essa partida, porque o Corinthians estava ressurgindo, né? O Corinthians tinha perigado na zona de rebaixamento por muito tempo. E aí o Fluminense, Corinthians é um cachorro morto? Vamos ressuscitar o cachorro morto. Aí ele simplesmente tomou 2 a 0, né? E o melhor jogador da partida foi Cássio. E não foi a primeira vez que o Cássio foi o melhor jogador da partida do Fluminense jogando contra o Corinthians. Não sei se você vai lembrar, também em 2023, o Fluminense empatou de 3 a 3, né, contra o Corinthians, e nesse jogo o Cássio também foi o melhor jogador da partida. Né? Só que eu acabei não colocando ele aqui, né, o mesmo goleiro, aí eu preferi colocar esse momento desse jogo. Né? Não sei se você lembra, o Fluminense foi lá, o estádio, né, tinha chovido pra caramba, tinha molhado tudo lá, o Fluminense tentou. O Fluminense fez 22 finalizações contra 14 deles, e aí o Cássio foi a pedra no sapato, que fez 7 defesas, menos do que o Matheus Cunha, só que o Matheus Cunha teve erro que levou a finalização, teve 3 defesas dentro da área, uma bola afastada, teve somente metade dos passes longos certos, ou seja, mais do que o Matheus Cunha, isso acaba elevando um pouco a nota, e teve mais do que 60% dos passes certos, o que leva a nota em relação a Matheus Cunha aqui também. Então, top 5 em quinto lugar, Cássio. Cara, esse jogo me irritou muito porque o Fluminense foi marcar a bola, jogou 5 jogadores marcando bola. Né, o Fluminense tem esse negócio, né, nessa época de colocar 5 jogadores ali na bola. Aí eles roubaram a bola, virou o jogo, não tinha ninguém lá, contra-ataque, gol do Roger Guedes. Aí no segundo, o Roger Guedes foi jogar a bola pro meio da área, a bola bateu no mato e desviou pro gol. O segundo gol foi uma cagada, né, logo no final da partida. Próximo, Fluminense e Flamengo também, de 2019. E aí, esse daqui tá na frente do Cássio, que é 8.9, não por conta da nota, mas por conta desse time aqui, cara. tu lembra desse time aqui? Tu lembra dessas peças?
Cara, na moral, olha só as peças. Olha as peças que forçaram o Diego Alves a ter 8,7 de nota. Eu poderia inverter aqui essa nota, colocar o coisinha? Sim, né? Cara, surreal. Mas vamos lá, a gente tinha Janô no gol, chute era gol, e Yuri, Frazan, Igor, Júlio, eu nem sei onde é que esse cara tá. Alan, que você achava craque. Danielzinho, a gente tava assim, pô, Danielzinho é nosso melhor jogador e tal. Meteu o pé achando que era craque também. Luciano, que meteu o pé também achando que era craque. Raiva do Luciano até hoje que eu tenho. Brenner, que só tem cabelo porque futebol só jogou no São Paulo. Ele deve ter deixado o futebol dele no São Paulo porque aqui não jogou nada. João Pedro, que jogou muito bem algumas partidas e outras ele sumiu, mas por conta da oscilação de um jogador que está em ascensão, não, né? Jogador que está começando o futebol profissional tem essas oscilações mesmo, é normal. Mas apesar disso tudo, né, depois que entrou Marcos Paulo também, 6,9, acho que só uma substituição, né? Caraca, o Diniz colocou uma substituição só. Então, apesar disso tudo, quem foi o melhor goleiro da partida foi Diego Alves, que teve 6 defesas, que teve 4 defesas dentro da área, e aí eles, né, um percentual de ações com a bola muito alto, né, 64% de passes certos, né, e 8 do 17, ou seja, metade das bolas longas. E aqui não tem essa métrica, né? Em 2019 não tinha essa métrica de gols evitados. Então ele deve ter evitado aí um gol ou dois quase para ter essa nota de 8,7, porque em comparação com os outros não foi uma quantidade muito alta, nem de defesa dentro da área, nem de defesas no total, né? Agora, ou seja, eu poderia facilmente ter trocado isso aqui, mas eu deixei ele no top 4 justamente por conta do time que a gente estava enfrentando, né? E eles já tinham Diego Barbosa, Diego, Bruno Henrique, Everton Ribeiro. Eles já estavam com um time bom. Então vamos lá. Top 3. Comenta aqui quem que você acha que é o top 3. Cara, esses jogos aqui me deixaram muito revoltado, gente. Esses jogos aqui me deixaram muito revoltado. Em terceiro lugar, Fluminense América Mineiro 2022. O Fluminense já tinha aquela máquina. O Fluminense já estava jogando tudo que podia, o que não podia jogava também. O Fluminense estava passando um sarrafo em geral, mas não quando enfrentou esse jogador aqui, Matheus Cavicchioli. Cara, eu nem lembrava dessa partida aqui. Matheus Martins já estava em acessão, Caio Paulista já estava na ponta esquerda. E aí, vambora. O que aconteceu para esse goleiro tirar essa nota tão... Cara, essa nota é muito alta, cara. 9,5 para um goleiro é muito alto isso aqui. Ele defendeu 10 bolas, ou seja, mais do que todos os outros jogadores aqui defendeu. Ele teve 1,77, ou seja, praticamente ele evitou 2 gols, 2 socos, uma bola área afastada e teve 6 defesas dentro da área. Ou seja, das 10 defesas, né, dos 10 chutes que levaram a defesa do Matheus, 6 foram de dentro da área. Ou seja, o Fluminense chegou muito mesmo. E aí teve 48%, ou seja, um percentual bem baixo. E aí cerca de quase um terço dos passes longos certos, o que diminui um pouco a nota dele, ou seja, ele poderia ser um 9,6 também. Ao todo, quantas bolas o Fluminense mandou pro gol? Foram 22 bolas no gol do América Mineiro e o Fluminense em casa perdeu. Vamos ver em que colocação o Fluminense estava e em que colocação o América estava. O América estava em 10º, o Fluminense estava em terceiro. Então, mais uma das vezes que o Fluminense deu mole e deixou escapar ali alguns pontinhos preciosos. Em 2022 isso não foi diferente, perdeu ponto para Atlético Goianiense, para América Mineiro aqui. Quando eu digo perder ponto é tipo, pô, em casa não dá para perder jogo, né? Principalmente contra times que não tem esse investimento todo que o Fluminense tem. O Fluminense pode não ser o maior investimento do Brasil, mas tem mais investimento que esses times. Então agora top 2, top 2. Comenta aí se você por acaso foi assistir esse jogo, cara. Na moral, eu passei muita raiva, cara. Fluminense 0 em casa, CSA 1. Cara, na moral, ter pego o trem pra assistir esse jogo, voltar de trem, 1 hora no trem, reclamando desse jogo, cara, na moral, que raiva, cara. Mas vamos lá. É estatística. Qual é a nota do goleirão? Tu já sabe que se seguir o mesmo padrão anteriormente tem que ser 9,6, né? No mínimo. Ele tirou 9,6, porque o anterior tinha 9,5. E o que o Jordi fez para tirar 9,6? Primeiramente, o Fluminense teve 33 tiros, finalizou 33 vezes em direção ao gol.
Dessas 33, o Jordi, ele defendeu 12. Era 12 defesas o Jordi defendeu. Deu 2 socos, 3 bolas aéreas afastadas e dessas duas, metade foram de dentro da área. E ele só não aumentou mais essa nota aqui de 9.6 porque ele cometeu um erro que levou à finalização adversária, ou seja, a finalização tricolor. Senão ele poderia ter tirado aí um 10, provavelmente. E aí ele teve um percentual também muito baixo, 36% de passes certos e um quinto de passes longos certos. Isso também diminuiu muito a nota dele. Ou seja, Jordi candidataço a nota 10, dependendo da métrica que esse algoritmo utilizar, ele poderia ter tirado nota 10 fácil. Então essa daqui foi a nota SofaScore. Agora, top 1. Esse jogo aqui, Fernando Diniz técnico, não sei se você vai lembrar, 2019, no início do ano, sai Pedro Abad e entra Mário Bittencourt. Tem a eleição, é Mário Bittencourt e Celso Barros como vice. E aí começou aquele embate entre os dois para que o Fernando Diniz saísse. E aí esse daí foi basicamente, tipo assim, o Fernando Diniz sai se perder, aí acho que, se eu não me engano, deram mais uma chance para ele. Eu não cheguei a pesquisar para ver se ele saiu nessa rodada mesmo ou se ele saiu na outra. Mas aí, se eu não me engano, ele sai aqui, ó. Pelo que eu me lembro, ele sai aqui. Fluminense e Avaí também em casa. E aí, João Paulo de pênalti quase no final do jogo faz 87. E aí, simplesmente, Vladimir. Momento piada ruim. Ele não é o czar russo, mas esse Vladimir deixou a gente putinho. O cara tirou 10, o cara simplesmente virou a mistura de Neuer com Buffon, com Yashin, com Fábio, nosso goleiraço. Mas vamos ver o que aconteceu. O Fluminense chutou muito ao gol, ao ponto dele ter 10 defesas, e ele defendeu dessas 10, 8 dentro da área. Cara, foram 8 defesas dentro da área. E ele teve aí, ó, 86% dos passes certos, ou seja, isso fez com que a nota dele não diminuísse muito. E teve metade dos passes longos certos, ou seja, a diferença do Vladimir para o Jordi foi basicamente ele não ter errado muito passe, não ter gerado o erro que levasse a finalização e defender mais bolas dentro da área. Então, top 1, medalha de ouro, o campeão desses jogos que eu me lembro, Vladimir do Avaí. Comenta aí se você tem algum jogo que você recorda que o goleiro defendeu tudo e mais um pouco, defendeu até o Wi-Fi, né? Você podia ter jogado tudo na direção dele, que o maluco não deixava entrar nada lá ele. Comenta aí o que você achou também nesse vídeo e não deixa de me seguir, vai me ajudar bastante, né? E vai ajudar também esse vídeo a chegar a outras pessoas que achem esse tipo de conteúdo interessante. Então, galera, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.